você, mas você falhou, você errou, você teu deslize desse dia, mas amanhã quando você acordar, ao se levantar, a misericórdia do Senhor também se renova sobre a sua vida, porque é a misericórdia do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Diga amanhã. Então você precisa entender algumas coisas essa noite. Primeiro, você precisa entender que você vai falhar, mas quando você falhar, você vai se levantar perdoado, não devendo nada nem para Deus, nem para ninguém. Que isso, pastor? Como que eu vou levantar com essa ousadia de dizer, eu não devo nada para Deus, nem para ninguém? Não é que você é rebelde contra Deus, pelo contrário. É que você já sabe. Pergunta o que, pastor? Que em Jesus, seus pecados são perdoados, seus pecados são cobertos. É por isso que a palavra diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Não é o amor eros que o homem sente pela mulher. Não é o amor filéu que nós sentimos em família. É o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor perfeito e absoluto de Deus. Ele encobre e cobre uma multidão dos nossos pecados. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou, Pedro, você me ama como um irmão? Você me ama, Pedro, como se fosse alguém da sua família? Filéu? Não. Ele diz assim, você me ama com amor ágape. Você me ama com amor de Deus. Olha para o que está do seu lado e fala assim, é o amor de Deus que te leva a ser perdoado, e não o amor carnal. Porque o amor carnal é condicional, mas o amor de Deus é incondicional. Então a gente não deve nada a Deus, não é porque nós somos desaforados, é porque Pedro, capítulo 2, versículo 22, fala assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas nós fomos curados. 1 João 2,2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Sabe o que você não entende? É que quando Jesus morreu na cruz, Ele não só perdoou os pecados que nós havíamos cometido do nosso passado, mas quando Ele oferece sacrifício na cruz, Ele perdoa os pecados que você comete hoje no seu presente, e o pecado que você ainda vai cometer amanhã, Ele já perdoou, porque o sacrifício é eterno. Diga eterno. Os sacerdotes ofereciam sacrifício uma vez por ano e tinha que voltar todos os anos para se renovar, porque o sacrifício tinha validade. Mas entenda uma coisa, o sacrifício de Jesus é eterno, Ele não perde a validade. Ele ofereceu um sacrifício no âmbito onde não tem passado, presente e futuro, só existe o agora. É por isso que eu e você somos perdoados. Eu vou repetir, nós somos perdoados. Por isso você não deve nada a ninguém. Não deve nada a Deus, não deve nada também ao homem. Diga, não devo nada a ninguém. Pergunta, por quê, pastor? Eu te explico. Tem pessoas que elas são mal resolvidas com o perdão de Deus. Elas não entendem a graça, elas não entendem o perdão de Deus, elas são mal resolvidas, elas vivem tentando agradar a Deus com as suas obras, tentando agradar a Deus com a sua justiça própria. Aí elas não compreendem alguém que se sente perdoado e amado por Deus. Como é que pode? A pessoa estava afastada da igreja há um mês atrás, agora está na igreja, mãos levantadas. Como é que pode? Cheio de falhas, cheio de erro, agora diz que está bem com Deus. Pergunta, o que é isso, pastor? Tem gente que é mal resolvido com o amor de Deus e com o perdão de Deus e quer transferir isso para você. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, você é perdoado, você é amado. Quem me entende nessa noite? Eu fico imaginando Pedro, depois de perdoado, Jesus chega para ele e fala assim, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Eu fico imaginando uma discussão no colégio apostólico, os discípulos falando assim, Pedro,
é ele que vai pregar? Ele que vai ganhar 3.000 almas? Logo ele que negou a Jesus? Logo ele que traiu Jesus quando ele mais precisava? Eu fico imaginando uma discussãozinha assim, no meio do colégio apostólico. Pergunta: por quê, pastor? Porque gente mal resolvida com Deus acha que você também tem que ser. Gente que não mergulha na graça acha que você também não deve mergulhar. Gente que não sabe o que é o perdão do Pai fica incomodado com quem desfruta. Gente que não desfruta desse descanso de Deus fica incomodado com quem desfruta. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, esse é o evangelho da graça. É que Deus, sabendo que você é pecador, você é falho, você vai cair, Ele de antemão já preparou a saída. É por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quando nem pecado ainda havia. Eu vou repetir, você dá um glória a Deus. É por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Para que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, se não havia pecado ainda? Pergunte: por quê, pastor? É porque Deus já sabia onde eu e você iríamos parar, e Ele providenciou a saída, a salvação, antes mesmo de chegássemos lá. Diga graça. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. A graça é Jesus. A graça testifica dentro de nós, pelo Espírito Santo, que somos perdoados. A graça testifica dentro de nós, pelo Espírito Santo, de que Ele nos ama. Diga graça. O irmão do filho pródigo, ele não tinha um problema com o irmão, ele tinha um problema com o pai. Porque quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai prepara um banquete, uma festa, anel, sandália, tudo bonito. E ele vai para o pai e fala assim: eu estou aqui há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu um cabrito, um animal para eu matar e celebrar com meus amigos. Você percebe que o problema dele não é com o irmão, é que ele tem um problema mal resolvido com o pai. Aí ele diz assim: aí agora vem esse teu filho aí que gastou toda a sua herança, gastou todo o seu dinheiro, e você prepara para ele um banquete, prepara para ele uma festa de celebração. Aquele menino não entendia, o irmão mais velho não entendia como que um pai poderia perdoar um filho que fez tudo errado. Como que um pai poderia celebrar o retorno de um filho que fez tudo errado e queimou toda a herança do pai? Só que esse menino não entendeu uma coisa. Pergunta: o que, pastor? Todo mundo pergunta: o que, pastor? Aquele filho mais novo fez tudo errado, gastou toda a herança, fez escolhas ruins para a vida, caiu, mas nunca deixou de ser filho. Diga comigo assim: nunca deixou de ser filho. Porque existe ex-esposo, ex-esposa, ex-patrão, ex-gerente, mas não existe ex-filho. Eu vou repetir: não existe ex-filho. Uma vez filho de Deus para sempre. Ei, por isso que Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Pastor, mas ele saiu da igreja, ele se afastou, ele perdeu a presença, perdeu a comunhão, perdeu o desfrute, mas nunca deixou de ser filho. Ele foi, mas não deixou de ser. Pior do que ele que foi e não deixou de ser, é o que ficou, mas nunca se tornou. Porque ele fica, mas ele não se torna alguém que desfruta da intimidade com o pai. Porque ele não sabe sequer o que o pai está fazendo dentro de casa. Olha para quem está do seu lado, pergunta a ele assim: você está na casa? Agora pergunta assim: mas também está desfrutando de intimidade com o pai? Ou você só está presente? Pergunta de novo aí: você está desfrutando de intimidade com o pai? Ou você só está presente na casa?
O problema desse menino é que ele está presente, mas não tem intimidade. Deus está falando com você hoje. Eu não quero você só presente na minha casa. Eu quero você em intimidade. Eu não quero você só presente na minha igreja. Eu quero você em intimidade. Orando, jejuando, cantando, adorando, servindo, bendizendo, fazendo parte de um time de trabalho. Eu quero ver você em intimidade, meu filho. Ele foi, mas nunca deixou de ser. O irmão velho, mais velho, nunca foi, mas não chegou a ser. Fala que está no sonhado de 2024. É um ano de você chegar a ser. É ano de você curar a sua vida com Deus. É ano de você curar o seu olhar para o Pai. Por quê, pastor? Tem gente que foi tão maltratado pelo Pai, tão abandonado pelo Pai, desassistido pelo Pai, que você olha para Deus e não consegue enxergar Deus como Pai. Por quê? Você acha que Deus como Pai é um Deus igual ao seu Pai, que não cuidou de você direito, não te amou, não afirmou você, não te abraçou quando você mais precisava. Mas eu quero dizer, Deus é um Pai perfeito, amoroso, que te ama, cuida, protege, provê. Então cura a sua intimidade com Deus hoje. Pergunta quem está do seu lado, como é que você vê Deus o Pai? Pergunta aí, como é que você se relaciona com Deus? É como um filho amado? Ou como alguém distante? A palavra de Deus para você hoje é: supere suas quedas, se levante com fé e tome posse do perdão de Deus. Bata na mão de duas pessoas, a direita e a esquerda, e fala com ele assim: supere suas quedas, se levante com fé e tome posse do perdão de Deus. Porque o justo cairá até 7 vezes, mas de todas elas Deus o põe de pé. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e os deixa encontrará misericórdia. Aquele menino, ele volta para o Pai. Pedro não volta, mas Jesus vai ao encontro dele. O que é isso, pastor? Tem 2 tipos de pessoas que se encontram com Jesus: aqueles que procuram Jesus e aqueles a quem Jesus procura. Eu vou repetir: tem 2 tipos de gente que se encontra com Jesus: aqueles que procuram Jesus dizendo: Pai, eu voltei, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser tratado como teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Ei, para você que volta hoje, eu quero dizer, tem banquete na mesa, tem anel novo, ei, tem roupas novas, tem sandália nova esperando por você, tem uma festa que o Pai já liberou para a sua vida. Quem me entende nessa noite? Mas eu quero dizer em nome de Jesus, talvez você não é alguém que está voltando, talvez você é alguém que está aqui porque o próprio Jesus foi até o seu encontro. Talvez você está aqui porque Jesus foi ao seu encontro e Ele está te perguntando assim: você me ama? Você me ama? Só que sabe o que é interessante? Quando Jesus pergunta: você me ama? A primeira coisa que salta à sua cabeça não é o amor dele, são as falhas que você comete, a queda que você comete, os fracassos que você comete. Por quê, pastor? Porque estar diante da santidade de Jesus aflora em nós o entendimento do nosso pecado. Não é o diabo acusando você, é a presença dele. Só que mesmo diante da sua falha e da sua queda, ele pergunta: você me ama? Eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pela 3ª vez: você me ama mesmo, Pedro? Pedro se entristeceu pelo Senhor ter perguntado a ele pela 3ª vez. E Pedro falou assim: o Senhor sabe que eu te amo. É muito diferente isso. Pergunto: por quê, pastor?
Quando Pedro fala assim, o Senhor sabe que eu te amo, ele está falando o seguinte: o Senhor sabe o que eu fiz no verão passado. O Senhor sabe os erros que eu tenho cometido. O Senhor sabe as batalhas que eu tenho travado para permanecer na tua presença. Mas o Senhor sabe que mesmo com tudo isso, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então Jesus fala assim, então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Vamos terminar, amém ou amém? Quando Adão peca, a palavra vai dizer que Deus colocou uma árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal e falou assim, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Só que Eva foi lá e comeu e deu a Adão. E o interessante é que quando eles comem, eles percebem que eles estão nus. O sentimento de vergonha, de constrangimento invade a alma deles. E eles percebem que eles estão nus. Então eles pegaram folhas de vegetais e cozeram folhas, costuraram folhas para cobrir a sua nudez. E quando Deus vem na viração do dia se encontrar com Adão, Adão, onde você está? Adão, onde você está, Adão? E a palavra vai dizer que Adão, ele responde ao chamado de Deus, fala assim, ó Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. Por que, Adão? Porque nós estamos nus. Quem foi que disse a você que você estava nua, Adão? Senhor, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor disse para não comer. E os nossos olhos se abriram. Os olhos do homem se abriram. Só que é interessante que Adão, ele vai pegar folhas, vegetais, vai costurar e vai tapar a sua nudez. Diga, folhas de vegetais. Só que Deus agora vai pegar e vai matar um animal. E com o couro daquele animal, a pele daquele animal, mediante o sangue derramado, Deus vai tecer uma roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva. Entenda uma coisa, diga assim, folha de vegetal. Quanto tempo dura, irmão, uma folha de vegetal? Quanto tempo duraria uma roupa que foi feita, talvez com parreira, com bananeira? Quanto tempo duraria? Sabe o que Deus está falando com Adão? Desde o início está falando com a gente. Aquelas folhas de vegetais é a tentativa do homem esconder a sua nudez. As folhas de vegetais é a tentativa do homem esconder a sua vergonha. É um produto da própria justiça humana. É o homem tentando encobrir o próprio erro que cometeu, do seu próprio jeito, com a sua própria justiça. Não dá. Mas Deus, quando mata o animal e prepara ali uma roupa feita com a pele do animal, é Deus falando assim, deixa eu cobrir a sua nudez. Deixa eu lavar você do seu pecado. Não confie na sua obra. Folha de parreira é o homem tentando esconder-se ou agradar a Deus com a sua própria obra. Mas quando você abre as suas mãos, você fala assim, Senhor, eu estou nu. Eu sujei, eu falhei, eu errei. Não cabe mais nada. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, Senhor. Eu só posso estender as minhas mãos e dizer, me vista com as vestes que o Senhor tem para mim. Lá no Éden, Deus matou um animal para cobrir o pecado de Adão. Mas no Calvário, Deus matou o seu próprio filho para cobrir o meu e o seu pecado. Só para te dizer o seguinte, nunca mais você vai parar. Nunca mais você vai desistir. Nunca mais você vai continuar caído e prostrado. Por quê?
Porque Ele matou o Cordeiro que tira o pecado do mundo para nos lavar, nos redimir, nos restaurar e dizer: se levante perdoado, se levante amado, se levante cheio da graça, se levante para viver, se levante para servir, se levante para ser batizado, se levante para ler a palavra, se levante para orar, porque Ele já cobriu o seu pecado na cruz do Calvário, Ele já cobriu as suas falhas na cruz do Calvário. Só quem entende isso, levante no seu lugar adorando, levante no seu lugar bendizendo, levante aplaudindo, levante-se para adorar quem está vivo, em nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Canta, Central. Levanta as suas mãos e adora. Os céus te adoram. Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Adora com força hoje. Ofereça o seu melhor para Ele. Ofereça o seu melhor para Ele. Vamos. A morte venceste, o véu tu rompeste. A tua vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Acima de todo digno é Senhor, sobre o trono. Canta, Central. soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu levo minhas mãos, eu levo minhas mãos Ao Cristo que venceu, o Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Sim, digno é o Senhor. então cante que é digno. Digno é o Senhor. Sobre o trono está, sobre o trono está.
mas ressuscitou. Você que nessa noite precisa se erguer. Você que nessa noite precisa se levantar. Uma fé abatida, uma vida abatida, pensando em desanimar de viver, desanimar da sua casa, desanimar dos projetos de Deus para você. Você que está angustiado, precisando de um socorro de Deus, sai do seu lugar, vem para o altar do Senhor. Nós queremos orar pela sua vida. Você que está precisando de favor do Senhor, ajuda do alto, sai do seu lugar. Nós queremos terminar esse culto orando por você, em nome de Jesus, orando pela libertação da sua casa, libertação da sua vida, para que Deus te dê vitória, para que você fortaleça-se na fé e entenda que não é na sua força, mas é na força do Senhor. Não é na sua força, mas é o cuidado de Deus, tomando posse do perdão de Deus. É assim que você vai vencer, entendendo que você é amado, entendendo que você é amada, em nome de Jesus. Enquanto isso, nossos irmãos da intercessão vai estar orando por você, em nome de Jesus. Digno, digno, digno é o Senhor, sobre o trono está. É noite de você se revestir da força do céu. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que chega hoje, Pai, cura e libertação na mente, na alma. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que haja libertação na casa, libertação sobre a família. Meu Deus, há muito o inimigo vem tentando, há muito o inimigo vem prisionando, mas nós declaramos em o nome de Jesus salvação. Salvação no espírito, libertação na alma, em nome de Jesus, Pai. Tua filha vai desfrutar de libertação, ela vai ser livre. Nós cancelamos hoje, Pai, o poder dos pactos passados, o poder da legalidade que foi dado no passado. Nós declaramos que a vida dela, céus e infernos estão lutando por ela, mas nós declaramos que a vitória é dela, uma vez que ela queira o Senhor. A vitória é dela, uma vez que ela queira o Senhor, em nome de Jesus. Por isso declaramos: libertação chega, libertação chega, chega libertação. A libertação chega na tenda, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Libertação chega na casa, libertação chega na tenda, em nome de Jesus. Esteja livre, livre, em nome de Jesus. Toda legalidade nós declaramos quebrada agora, em nome de Jesus.
Senhor, nós apresentamos a vida da Thaís ao Senhor. Thaís que está no hospital. Pedimos que o Senhor venha estar levantando anjos do Senhor em favor da sua filha, Pai. Visita ela naquele leito de hospital. Repreenda a enfermidade. Repreenda a infecção. Cuide, Deus, do bebê. Cuide, Senhor, de toda a sua casa. Nós declaramos, Pai, o cuidado do Senhor sobre ela. O Senhor levou sobre si nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos pela Thaís. Clamamos o favor do